o porquê que há essa disparidade entre a quantidade de cineastas, produtores, roteiristas negros do Brasil e Estados Unidos. Primeiro, a questão da colonização. Segundo, as particularidades do século XIX, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós temos que lembrar que já no século XIX existiam universidades historicamente negras, ou seja, universidades para negros. E, com isso, na primeira metade do século XX, nós já tínhamos uma classe média, uma classe alta negra nos Estados Unidos. E a questão também da cultura, né? Do que nós chamamos hoje de black money, no sentido de negro comprar de negro, população negra investir em negócios de população negra. Então, nós vamos ter grandes empresários, empresárias, como a Madame C.J. Wark, que tem um documentário, uma série, né, nos Estados Unidos, que vai ser uma patrona das artes. Então, nós vamos ter ali grandes financiadores das artes negras, inclusive o cinema negro. Então, com isso, o cinema negro, passando pela literatura, pelo teatro e posteriormente pelo cinema, ele vai ter uma repercussão. Por quê? Porque ele vai ter público também. Lembrando do apartheid, então vão ter cinemas próprios para negros. Então isso vai incentivar a população negra a consumir de negros, porque eu não podia entrar no cinema de branco, não podia ir no café de branco, não podia, e quando eu falo café, esses âmbitos literários. Então tem um pouco disso também. Então, como que vai furar essa bolha e chegar no Oscar? O Oscar nasce racista e permanece racista. E o porquê que eu falo isso? Quem faz a curadoria? Quem é o presidente dos jurados? E quando eu falo jurados, eu estou pensando num corpo maior, de quem faz a pré-seleção para assistir os filmes, para depois serem indicados. E mais, nós temos que lembrar que corpos negros em algumas posições ainda gera incômodo na maioria da população dos Estados Unidos, que é uma população branca. Se gera incômodo na maioria da população dos Estados Unidos, que é uma população branca, também gera incômodo na comissão de jurados do Oscar. E eu vou dar 2 exemplos em relação a isso. Ano passado, teve um filme do Spike Lee concorrendo, né? Infiltrado no Clã, e teve um filme Green Book e Infiltrados no Clã. Qual filme é Dedo na Ferida? Que coloca o dedo na ferida do racismo nos Estados Unidos e faz sair pulse, que faz acontecer a reflexão de forma não sutil. Infiltrado no Clã. O Green Book ele é um pouco suave. E o debate que tem nos Estados Unidos é o seguinte: Green Book, à la Martin Luther King, e Infiltrado no Clã, à la Malcolm X. Um assopra e o outro mete o pé na porta. E isso, o Spike Lee lembra muito bem. Quando ele lança Faça a Coisa Certa, há 30 anos atrás, lá em 1989, 1990, nesse biênio aí, ele também vai perder o Oscar por um outro filme que é Conduzindo Miss Daisy, que tem o Morgan Freeman sendo motorista de uma mulher branca que vai repensar suas atitudes racistas. Ou seja, um filme sutil, que aborda o racismo na sociedade estadunidense de forma sutil, em oposição a um filme Dedo na Ferida, que tira pulso, que faz a sociedade gritar. Então, note que, com o passar do tempo, sempre vai ter essa disputa. Vai tendo mais espaço, sim, tanto roteiristas, quanto direção, quanto questão de figurino, mais filmes presentes nas várias categorias do Oscar. Mas ainda não se viu um filme que se fala longa-metragem, que é o grande auge, né, do Oscar, que fala abertamente
sobre o racismo nos Estados Unidos. E você me pergunta, tá tendo uma evolução? Sim, eu acho que essa evolução, principalmente com a saída de Trump, ela não tem volta. Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quando nós temos um opositor declarado, aberto no poder, os movimentos ficam alerta, os movimentos ficam atentos, os movimentos ficam se movimentando. E muitas das vezes, quando nós temos um governante que se diz aliado, mas na verdade, como diz a música dos Racionais, né, eles te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás, às vezes nós dormimos no ponto. Então, temos que continuar sempre em alerta. E, nesse caso específico do Oscar, eu quero retomar o curta-metragem Dois Estranhos. Por quê? Porque é interessante nós pesquisarmos, nós olharmos quem está por trás no sentido financeiro, injetando dinheiro na produção destes filmes. Então nós vamos ter artistas já consagrados, como Jesse Williams, nós vamos ter jogadores de basquetebol da NBA, também já premiados e bem ricos, também colocando em dinheiro e acreditando em produtores, em diretores, cineastas, roteiristas, em início de carreira. Não tão início de carreira, mas início de carreira a nível Hollywood. E, por fim, quero finalizar essa questão de Hollywood, que também, fora aquelas estrelas que surgem do nada, assim, no Oscar, a maioria tem uma trajetória. Então, se nós pegarmos o diretor de Pantera Negra, nós pegarmos quais foram os outros filmes que ele produziu, nós vamos ver que ele estava lá no cinema independente, produzindo filme nos festivais de cinema de Miami, no cinema de independente Festival de Cinema Negro de Miami, Festival de Cinema Negro de Los Angeles, Festival de Cinema Negro da Califórnia. Ou seja, é uma escadinha até ter essa visibilidade. E a partir do momento que tem essa visibilidade, como diz os grandes patrocinadores da cultura negra nos Estados Unidos vão surgir, como, por exemplo, Oprah, como, por exemplo, os megas bilionários que também tem lá. Porque não podemos esquecer que, às vezes, muitos de nós esquecemos. E quando eu falo muitos de nós, não estou falando apenas negros, falando população como um todo. É negro nos Estados Unidos, mas continua capitalista. Está injetando dinheiro por um ativismo, mas também está injetando dinheiro porque vai ter retorno. Não podemos esquecer deste detalhe.